de conseguir. E tem uma coisa, falando de TDAH, e eu tenho opiniões meio polêmicas às vezes, né, sobre os temas. Vamos entrar então, vamos falar sobre TDAH, o que você pensa sobre isso e a hipnose no meio disso, vamos lá. O que eu penso, o problema é o seguinte, às vezes existe uma linha bem tênue entre o alívio do psicodiagnóstico e o não desenvolver competência. Como é isso? Por exemplo, eu tenho problemas sérios de atenção. Eu virei campeão de memória por causa disso. Certo? Eu virei campeão de memória por quê? Eu não guardava as coisas. Pô, então eu vou criar um sistema. E aí, por exemplo, um dos danos das funções executivas que eu tenho é em relação ao tempo. Então, por exemplo, se eu vou planejar viajar, eu tenho uma tendência natural de atrasar muito. Eu não atraso, cara. Eu chego sempre uma hora antes. Porque eu já sei da tendência e eu me antecipo. Ou seja, é desenvolver repertório comportamental para aquele problema me prejudicar menos ou não me prejudicar. E quando você se sabota e atrasa o seu adiantamento? Tipo, eu sei que eu botei 1 hora a mais no relógio, 1 hora mais cedo, então eu vou atrasar um pouco mais, porque... Você acha que rola isso em algum momento? Não, o que eu acho que acontece é que é comum pessoas que têm problema de atenção não ter noção do tempo. É um problema grave. Grave. Não vou nem falar que é autossabotagem, não. É você não ter noção de quanto tempo que as tarefas vão demorar. Você não imagina. Então, você imagina, daqui para o aeroporto, a meia hora eu chego. Você faz estimativas, eu não sei se você tem esse problema, mas é comum fazer estimativas grosseiras em relação ao tempo. Então, eu prefiro errar para mais e chegar bem antes, sabendo que vou chegar bem antes, do que ficar sempre passando perrengue, ficando mega preocupado e mega estressado e não consegue despachar mala, falando de avião de forma específica. Então, a pessoa, ela descobre que tem TDAH. Mais importante que medicação é desenvolver competência. Tá, beleza. O que eu tenho que fazer a partir disso, então? O que eu tenho que aprender a me comportar para melhorar isso? Então, eu vejo nas pessoas, às vezes, uma busca por um psicodiagnóstico, mas não vejo a mesma busca para, em psicoterapia, desenvolver competência e habilidade. E uma coisa às vezes a pessoa se nega também, né? Ela nega que tenha dificuldades. Muita gente com laudo. Claro. Não é gente negando o laudo, mas é na cara que a pessoa vai ter um laudo se ela for investigar. E mesmo quando descobre... Eu recebo muita reclamação de sim no inbox, do tipo, nossa, meu marido, geralmente é assim, a mulher falando do marido. Meu marido, ele tem TDAH, mas ele não se trata, não procura e tal, e a mulher vai se cansando. Tipo assim, por exemplo, eu tenho TDAH e tenho muitas dificuldades, e eu estou sempre de olho, cara, isso aqui tá disfuncional. Peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer. Vou no médico, vou voltar na terapeuta, vou voltar no médico para entender isso melhor. Vou procurar alguma estratégia para contornar. Eu estou sempre fazendo alguma coisa, entendeu? Post-it, aplicativo, lista de tarefas, agenda. Você já tentou de tudo, mas parece que nada consegue organizar sua vida, certo? É porque pouco importa a ferramenta se você não se conhecer ou saber como aplicar de um jeito que funcione para você. Desenvolvi um método que me ajudou muito e hoje sou bem mais produtivo. Confere no primeiro link da descrição. Porque se a gente não desenvolver competências e repertório, a gente não melhora. E uma coisa, cara, que ali eu vejo muita gente ingênua. Tem muita gente que é ingênua, né? Uma vez eu vi o pessoal mandando sua caixinha. Devo contar pro meu chefe que eu tenho TDAH? Poxa vida, é muita ingenuidade. Faz isso não. É achar que o mundo se importa. Ninguém importa. Ninguém tá nem aí. Ou a gente se adapta e desenvolve competência. E eu acho que, por exemplo, a luta pelo Venvan, sei lá, os psicoestimulantes do governo, enfim, é uma luta válida para quem quiser buscar medicação. Mas a gente tem que se adaptar, cara. Não adianta eu querer na iniciativa privada querer que as pessoas se importem. Não, cara, ninguém tá nem fudendo. Sabe por quê? A própria pessoa com TDAH, se tivesse numa situação assim, também não se importaria, eu acho. Tipo assim, uma pessoa com TDAH que é empresária e tal, e então, vou ter que fazer uma inclusão aqui e tal.
Eu acho difícil encontrar alguém que realmente se importa, entendeu? Sabe qual que é o maior... Eu tenho muito paciente que é autista. Uhum. Principalmente nível 1 de suporte. E muito TDAH. Sabe qual que é a verdade mais inconveniente? Autista frequentemente não tolera outros autistas por conta das deficiências. E o TDAH é a mesma coisa, cara. Fato. Porque o cara que tem TDAH, ele odeia conviver profissionalmente com quem tem aqueles problemas também, cara. Ninguém, na hora de trabalhar, gosta, então a gente tem que desenvolver competência. Agora, é claro que tem que existir empatia com todas essas neurodiversidades. Ou seja, eu acho que as pessoas têm que ampliar repertório, se precisar usar medicação. Agora, achar que as pessoas se importam é muita ingenuidade, entendeu? A pessoa não tá nem não. Também acho. E aí tem uma coisa, quando você fala a respeito de lutar para essa questão dos medicamentos, sabe como é que eu enxergo? Eu penso exatamente como você. Mais importante do que a medicação é você desenvolver repertório, autorresponsabilidade, Claro, e um monte de coisa para você conseguir prosperar, porque é isso que vai fazer mudar teu jogo. Mas o lance é o seguinte, sabe aquela coisa do tipo assim, cara, vamos lá, tem 20 milhões de TDAHs no Brasil, número hipotético. Se a gente conseguir que 5 milhões consigam ter acesso a uma terapia suficientemente boa para que faça com que o paciente entenda o poder dele se autodesenvolver. A grosso modo, tá? Não vou aprofundar. Continuando o raciocínio. Mais outros 5 milhões consigam ganha muito pouco, uma renda familiar muito baixa, consiga ter acesso ao medicamento, que também é mais uma perninha para poder ajudar em alguma situação. Então, algumas pessoas assim, o somatório de cada pequena vitória pode fazer com que uma pessoa lá no interior da Bahia consiga ter um medicamento aqui gratuito e mais uma terapia tempestiva, com um bom médico, um bom psicólogo na rede pública, e aí ele consegue ter uma vida 35% melhor. É como se fosse assim. Mas eu concordo com você que isso não faz milagre, e inclusive tem muito aquele termo procrastinação focada, né? Aquela pessoa que começa a tomar um medicamento, e aí ela tem um hábito de ficar no Netflix durante a tarde, em vez de estar fazendo o que deveria fazer, e aí ela vai ficar super focada no Netflix, ao invés de simplesmente abrir o livro e ler o que ele tinha que ler. Então, isso é comum, uma coisa que eu comento sobre medicação é, se não está fazendo atividade física, se não está buscando estruturar a rotina, se não está com uma alimentação adequada, e principalmente não regulou o sono, não faz sentido iniciar a medicação. Eu posso chamar o Clube TDAH em Ação de um tutorial de como você pode aprender a viver com TDAH. Você pode se relacionar melhor, aprender a lidar com as amizades, com família, além de aprimorar suas habilidades em se motivar, entrar em ação e conseguir ser mais produtivo. Dá uma olhada no Clube TDAH em Ação no link da descrição.